Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de Josué, né? Já praticamente estamos agora passando da metade. Para a glória de Deus, hoje o capítulo 13. Nós já vamos ver aqui a parte que Josué, né, líder, ali usado por Deus, está dividindo a terra com as tribos. Mas, irmãos, dentro dessa situação, dessa história que Josué viveu, há acontecimentos aqui que nos ensinam tremendamente. Mesmo tendo uma parte que vamos ver muito sobre a genealogia, mas vamos ver, irmãos, que dentro dessa situação de divisão, né? Já de receber a parte ali que é prometida ali, situações que nos ensinam a ter mais fé, perseverança, coragem, amor, irmãos, resiliência, isso tudo na presença do Senhor, amém? O capítulo 13, irmãos, é 33 versículos. Nós vamos ler, dividir ele em 3 partes, vamos ler e vamos estar comentando aqui, para a glória de Deus, amém? O versículo 1 fala assim: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus, todos a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se diz dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asquelon, o Degate, o Ecroneu, os Aveus, desde o sul de toda a terra dos cananeus, e a Meara, que é dos sidônicos, até a Feca, até o limite dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônicos, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora a terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com o qual os Rubenitas, os Gaditas, já receberam herança, a qual lhes deu Moisés, da além do Jordão, para o Oriente, assim como já tenho dado a Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, a qual está à beira do ribeiro de Armon, a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba, até Dibon, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, a Gileade, e o limite dos Jeruseus, e dos Macateus, e todo o monte de Hermon, e toda Baçã, até Salca. Os irmãos vê aqui, todo esse capítulo 11, vamos dividir o capítulo 13, né, em 3 partes, os 11 primeiros versículos, né? O versículo 1 é o que nos chama a atenção, irmãos. Aqui diz assim, ó, que Josué já era velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Estás velho, entrado em dias, ainda muita terra ficou para possuir. Irmão, enquanto Deus hoje está te dando vida, está te dando uma ordem, o mandamento dele para você trabalhar, para você conquistar o melhor dessa terra, para você fazer, não fique parado, irmãos. Não deixe os dias passar. Os dias passam rápidos, irmãos. Irmãos, os dias passam rápidos demais, e se a gente ficar olhando, irmãos, para as circunstâncias, olhando para os acontecimentos, olhando para os maus rumores, o Salmo 112 fala assim: aquele que teme o Senhor não ouve os maus rumores. Você fica parado, irmãos. Você tem que sair do lugar de conforto, da zona de conforto, e fazer aquilo que Deus tem te mandado. Irmãos, não deixe os dias passar. Passa muito rápido, irmãos. E tem muita terra para possuir. Muitas coisas na sua vida, primeiro pessoal, familiar, para você conquistar. Terras aí fora são vidas, são almas que Deus quer possuir. Aleluia, para o reino dele, irmãos. Nós somos representantes do reino dos céus. Deus, o Senhor, quer que você trabalhe para ele, você coma assim o melhor dessa terra, desfrute, mas faça a obra dele enquanto é dia. Josué aqui, irmãos, muitas coisas ele tinha que fazer, resolver na sua vida, irmãos, e ele ficou velho, já não tinha aquela mesmo vigor, aquela mesma força. Deus hoje diz para você: faça, trabalhe, pregue, evangelize, anuncie, obedeça a palavra. Não deixa, irmãos, os dias
chegar que você não vai poder fazer, vai dizer, Senhor, como eu queria fazer na minha mocidade, na minha meia-idade, que é a idade nossa aqui hoje, irmãos, a sua talvez aí, não sei, Deus o sabe, mas a palavra de Deus fala assim, que até na velhice darão frutos. Sirva ao Senhor, irmãos, com amor, com alegria hoje, aleluia. Dos versículos 12, aqui até, aleluia, até o 22, vamos ver, está assim, ó. Todo o reino de Og, em Baçã, que reinou em Astarote, em Edrei, este ficou o restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Jeruseus, nem os Macateus, antes de Essur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, o Deus de Israel, são a sua herança, como já tinha lhe falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias, e foi os seus limites desde Aroer, que está à beira do ribeiro, até Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão na campina de Dibon, Barnote, Baal, Bet, Baal, Meon, Ejazá, Quedemote, Emeafate, Kiriataim, Sibima, Zeret Saar, no monte do vale, Bet Peor, Asdote, Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, que Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Reba, príncipe de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Olha, irmãos, alguém pode falar assim, mas por que eu tenho que ler toda essa genealogia? Irmãos, tem gente que lê tanta coisa que não traz edificação, vê tanta coisa, ouve tanta coisa que não traz edificação. Você está lendo aqui o que está registrado na palavra, que é divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Você está vendo aqui, irmãos, o que aconteceu com Balaão. Foi morto a espada pelos filhos de Israel, o adivinho, aquele que se corrompeu, foi soberbo, avarento. Irmãos, o nome de Balaão é citado até lá em Apocalipse, os pecados de Balaão que ele ensinou o povo a cometer. Irmãos, o mal tem que ser tirado do nosso meio, irmãos. O povo de Israel matou esse homem ao fio da espada. Era uma outra aliança, não é a nossa agora. Por quê? Porque ele fazia mal ao povo. Irmão, aquilo que te faz mal, aquilo que te induz a pecar, aquilo que te leva a transgredir o mandamento do Senhor, não participe, não faça aliança, não ande junto, irmãos. A palavra de Deus, nessa parte da repartição das terras, vai nos ensinar grandes lições, irmãos. Aleluia! Agora, irmãos, do versículo 23 ao 33, está escrito assim, ó. E os filhos de Ruben ficou sendo Jordão. Os seus limites foi essa herança. Os filhos de Ruben, segundo as suas famílias, cidades e suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, os filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Jazer e todas as cidades de Gileade. E metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente a Rabá, de Rabá. E desde Esbom até Ramate, Mispa, e Betonim, e desde Maanaim até a fronteira de Debir, e no vale de Bet-Arã, e Bet-Ninra, Sucote, a Safon, que ficaram o restante do reino de Seom, em Esbom, o Jordão e os seus limites até a extremidade do mar, de Kineret, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e suas aldeias. Deu também Moisés herança a meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu limite foi desde Manaim, todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, todas as cidades de Jair, que está em Baçã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Ederei, cidades do reino de Og e Baçã. Deu aos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é que Moisés repartiu em herança na campina de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor de Israel é a sua herança, como já tenho falado. Irmãos, as outras tribos
receberam herança, mas a tribo de Levi, que são os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os levitas não receberam herança, porque o Senhor é a sua herança. Ah, irmãos, você, nós, a igreja, hoje Deus nos fala a palavra, que Ele nos fez como reis e sacerdotes, do Senhor, o Senhor é a sua herança. Aleluia. Irmãos, dessa terra aqui nós não vamos levar nada, irmãos. Nós vamos desfrutar aqui tudo na moderação, na medida certa que Deus tem nos dado como filhos, mas a herança que Deus tem nos preparado está lá nos céus, irmãos, é eterna. Jesus foi preparar lugar. Daqui você não vai levar nada, irmãos. Você vai desfrutar aqui se Deus te der um carro, uma casa, irmãos, uma condição financeira, ou se Ele não for suprir toda a sua necessidade todo dia, daqui você não vai levar nada, irmão. Daqui você tem que receber para dar para as pessoas. Você tem que receber para compartilhar. Você tem que receber a bênção de Deus que é gratuita e dar para as pessoas, para que as pessoas conheçam o Senhor. E para a terra que nós estamos almejando ir, que é lá nos céus, nós levar as pessoas junto, irmãos. O povo aqui de Israel recebeu aqui a terrena, a qual Abraão teve aquela visão, como a descendência dele ser como a areia do mar e as estrelas dos céus. A herança nossa, irmãos, está lá, estrelas dos céus. Aleluia. O povo aqui recebeu a herança deles, mas a nossa está preparada, irmãos. Nós temos que desfrutar hoje que Deus tem nos dado aqui, irmãos. Mas anunciar a sua palavra e dizer para o povo que o que Deus tem preparado para nós lá, irmãos, o olho não viu, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Irmãos, Josué capítulo 13 encerrado. Ore, compartilhe. Irmãos, deixa aí o joinha. Vamos juntos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Evangelizar. E vamos ler aqui, irmãos, para a glória de Deus, toda a Bíblia e comentar dela, irmãos. E o nome do nosso Deus ser glorificado. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.